Essa radiação eletromagnética, né, nós podemos associar ela também com a energia cinética, né? Por quê? Olhem só, a matéria, né, no caso um determinado objeto, um determinado corpo, tá? Ele pode tanto absorver radiação eletromagnética, né, de forma a aumentar a sua energia, quanto emitir radiação para reduzir a sua energia, tá? Essa absorção de energia, no caso de energia radiante, né, ela vai ser convertida quando o corpo, né, quando a matéria ali, ela absorve a radiação eletromagnética, ela converte isso em energia cinética. Ou seja, né, os átomos eles vão começar a se agitar, ou as moléculas, enfim, certo? Nós vamos ter um certo movimento a nível molecular ou atômico, tá? Quanto maior for a frequência da minha radiação eletromagnética, né, que está incidindo sobre aquele corpo, mais possibilidade, digamos assim, né, aquele corpo tende a absorver essa energia e aumentar a sua energia cinética. Os corpos, eles fazem isso, eles absorvem parte das radiações eletromagnéticas, né, e uma determinada quantidade que não é absorvida é emitida, né, de volta para o meio. Tá? Eu coloco ali para vocês, por exemplo, um termômetro, tá? Para indicar mais ou menos para vocês que tipo de radiação é emitida pelos corpos, dependendo da temperatura em que eles estão, tá? Então, vejam só, quando nós temos, né, uma baixa energia cinética nos átomos e nas moléculas, né? Quando o corpo ali, ó, está numa temperatura de menos 272 graus Celsius até menos 173 graus Celsius, né? As moléculas estão pouco agitadas, tá? O tipo de radiação eletromagnética que pode ser emitida nessa faixa, né? É mais ou menos ali dentro do infravermelho, tá? Então, corpos que estão nessa faixa de temperatura podem já emitir algum tipo de radiação, tá? Que é do tipo infravermelha, né? Poderiam emitir as anteriores também ali, né? As micro-ondas e radiofrequências. Quando nós estamos numa temperatura mais parecida com o nosso ambiente aqui, vamos supor ali, ó, de menos 173 Celsius até 9.700, mais ou menos, graus Celsius, né? Uma temperatura bastante alta, nós já conseguimos, né, que o corpo emita as radiações que estão dentro do espectro da luz visível, né? Por isso que nós enxergamos, né, as coisas que estão mais ou menos à nossa temperatura ambiente, né? Então vejam, corpos que estão, né, numa menor temperatura, tá? Eles vão emitir geralmente radiações dentro da cor vermelha, né? À medida que nós vamos aumentando a temperatura desse corpo, né, ele vai passando para as outras colorações de emissão, né, as outras frequências de emissão. Então, a frequência da cor vermelha, né, dentro do visível é a menos energética. Se nós estamos aumentando a temperatura no corpo, ele pode emitir as mais energéticas, que é o laranja, amarelo, né, azul, violeta, né? Até, por exemplo, ele emitir, possivelmente, né? Se ele está muito quente, ele pode emitir todos esses comprimentos de onda e, né, gerar uma luz branca, também é possível, tá? Então vai depender, todas essas cores, né, também que são emitidas, dependem da temperatura, né? Ou seja, da energia cinética que está associada àquele corpo, né? Vejam ali que quando nós estamos, então, nessa temperatura do visível, não significa, tá, que o infravermelho não seja também liberado, né? Até porque nós sabemos que a gente consegue fazer as medições de infravermelho, né? Ou seja, as medições de temperatura dos nossos corpos, né? Porque nós estamos emitindo o infravermelho, tá? Mas a questão é que também nós emitimos no visível. Quando nós temos uma temperatura lá, ó, superior aos 9.000, né, e poucos graus Celsius, nós já conseguimos, né, com que os átomos ali, as moléculas já comecem a emitir uma radiação do tipo ultravioleta, né,
que é justamente o que acontece no Sol. Então, o Sol está numa temperatura muito alta, ele tem essa capacidade, né, de emissão de radiação ultravioleta, mas também das outras, né? Então, ele também emite luz visível, que nós enxergamos, ele também emite o infravermelho, né? Enfim, quando um objeto daí chega em temperaturas muito maiores, vejam lá, né, tipo assim de 10 bilhões, né, mais ou menos, de graus Celsius, né, muito alto, ele teria então a possibilidade de emitir raio-x e também o raio gama, né? Inclusive o raio gama, como a gente sabe já, né, que eu já falei várias vezes, é o emitido nas reações nucleares. Então nós sabemos, né, que a reação nuclear ela é extremamente energética. Então ela libera realmente esses raios gama, por isso que a gente sente no caso, né, tanta potência, por exemplo, né, tanto de calor, obviamente, que vem de todas essas outras radiações, né? Então, a bomba atômica, ela emite lá o infravermelho, o visível, porque nós enxergamos a explosão, ela emite ultravioleta, possivelmente, raio-x e esse raio gama, né, que seria aquela radiação que nós não enxergamos, né, mas que ela está em alta quantidade quando ocorre, no caso, esse tipo de reação. Então, nós temos primeiro uma relação, como eu disse, né, de absorção e emissão das radiações com relação à temperatura. Mas nós temos uma outra possibilidade, tá? Então, nessa outra imagem, eu coloco para vocês o seguinte, né? Uma forma também de nós associarmos essa questão da radiação eletromagnética com a energia cinética, tá? Olhem lá, parte do micro-ondas, tá? Eu digo ali para vocês o seguinte, que as micro-ondas, elas estão relacionadas a rotações e inversões moleculares, tá? O que eu quero dizer com isso, certo? Como eu disse para vocês, a matéria ela pode tanto absorver a radiação eletromagnética quanto emitir. O micro-ondas ele está associado a isso, né? A rotações ou inversões moleculares. Então, se uma molécula absorver micro-ondas, tá? Essas micro-ondas elas vão promover, então, as rotações e inversões daquelas moléculas. Ou existe a possibilidade, né, de alguma forma eu promover rotações da minha molécula e elas, né, quando voltarem ao seu estado original, emitirem, né, o que sobra, o que resta de energia na forma de micro-ondas, tá? O que são essas rotações? Olhem só, digamos que eu tenha essa molécula aqui, ok? Imaginem que eu tenho essa molécula, tá? E ela está num certo estado vibracional, certo? Uma certa energia cinética. Imaginem que por algum procedimento, né, eu fiz o quê? Eu promovi a rotação no espaço dessa molécula. A rotação, tá? Quando eu fiz isso, existe a possibilidade, né, que essa energia excedente que eu transferi para essa molécula aqui, que ela emita essa energia excedente na forma de micro-ondas, né? Assim como existe a possibilidade de eu, né, incidir a radiação do tipo micro-ondas sobre essa molécula, né? E se essa molécula absorver, por exemplo, essa radiação micro-ondas, ela rotacionar ou inverter, certo? Isso é o que acontece lá no forno micro-ondas, né? Então, no forno micro-ondas, como que nós aquecemos o alimento? Aumentando a energia cinética da água, geralmente, tá? Então, o que acontece? A água, ela tem a capacidade de absorver as micro-ondas, né? Então, quando a micro-onda lá, né, a radiação de micro-ondas, ela é emitida sobre o alimento, as moléculas de água que estiverem no alimento, tá, vão alinhar os seus campos com os campos ali da micro-ondas. Quando eles fazem isso, né, essas moléculas de água, elas acabam rotacionando no espaço para promover esse alinhamento, tá? Quando isso aqui acontece, né, é que nós temos o aumento da temperatura lá do meu corpo. Algumas bibliografias falam que esse aquecimento do alimento é devido à ressonância, né? Ou seja, como se
por exemplo, né, as micro-ondas fossem incididas, né, e as moléculas de água, elas começassem a vibrar, né, junto com as micro-ondas, certo? Na mesma frequência, mas não é isso que acontece. Na verdade, é um alinhamento de campos ali, elétrico e magnético, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Aí, para dar mais um exemplo, nós temos o infravermelho, tá? Certo? O infravermelho ele está relacionado a possíveis vibrações ou torções moleculares, tá? Então, pegando a nossa molécula de novo. Imaginem que por algum motivo, né, eu promovi, então, né, a vibração da minha molécula ou a torção da minha molécula no espaço, certo? Então, quando ela aumentou o seu estado vibracional ou torceu no espaço, tá? Ela aumentou a sua energia cinética. O excesso dessa energia cinética poderia ser emitido, né, na forma de uma radiação infravermelha. Ou existe a possibilidade contrária, né, dessa minha molécula ter a capacidade de absorver infravermelho e fazer o quê? Aumentar o seu estado vibracional ou torcer, certo? Então, vai e volta, ok? Agora vamos lá para a questão do visível, né, que é a luz, tá? Então isso a gente vai falar um pouco mais lá na parte quando nós falarmos do Planck, do Einstein, enfim. Então eu já vou explicar alguma coisa para vocês agora, tá? Para isso eu vou utilizar um esqueminha aqui. Então eu vou explicar para vocês essa questão da radiação visível, tá? Por meio desse esquema aqui, onde eu utilizo o átomo de urânio, tá? Eu só estou utilizando o urânio, na verdade, porque ele tem vários elétrons aí, então fica mais fácil de eu explicar para vocês, tá? Ok? Então vamos lá. Imaginem aqui que vocês têm esse átomo de urânio, aqui vocês têm o núcleo, né? Todas essas bolinhas cinza são equivalentes aos elétrons que teria, tá? Até esse formato, por exemplo, aqui, essa distribuição eletrônica nós vamos ver nesse capítulo mesmo, tá? Mas daqui a pouquinho. E enfim, tá? Imaginem que eu tô me referindo, tá? A um elétron que está aqui. Então, esse elétronzinho aqui, tá? Eu vou marcar ele com essa bolinha cinza, ok? Bom, como é que eu vou explicar para vocês essa questão do visível? Imaginem que vocês estão transferindo energia para esse átomo aqui de urânio, tá? Poderia ser uma energia elétrica, por exemplo. Se esse átomo de urânio ele for capaz de absorver essa energia elétrica, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a energia cinética dele, tá? Como que ele pode fazer isso, né? Começando a vibrar os seus elétrons. Então, imaginem que essa energia elétrica que eu forneci aqui para o átomo, tá? Foi capaz de pegar esse elétronzinho, tá? Que não está na última camada, mas está numa camada um pouquinho mais para dentro, né? E fazer o quê? Né? Transferir energia para que ele salte para uma camada mais externa, né? E quem sabe mais externa ainda. Ok? Legal. Então, forneci energia a ponto do elétron pular para as camadas mais externas, né? Essas camadas mais externas, elas são mais energéticas, né? Por isso que eu tive que fornecer energia para o átomo para ele fazer isso, né? Para o elétronzinho pular para as próximas camadas, ok? Tá. Então, existe a possibilidade de absorver, né? E ele pular. Ok. Quando ele está nessa camada mais de fora aqui, tá? Imaginem que ele está aqui vibrando, né? Só que ele também, ele vai perdendo essa energia dele e ele vai querer voltar no estado que ele estava antes. Só que vejam, para ele voltar no estado que ele estava antes, ele vai precisar liberar essa energia aqui, certo? Então, o que ele faz? Para ele voltar no estado original dele, ele joga a radiação para fora. Que radiação é? A luz, tá? Que é a radiação visível, né? Então, ele está perdendo energia na forma de radiação visível, tá? Então, vejam só, existe a possibilidade, né, de eu acrescentar uma certa energia
para fazer com que um determinado elétron que está numa camada mais externa, aqui tá, essas mais externas, né? Para que ele absorva essa energia, salte para uma camada mais energética e quando ele queira voltar para o seu original, ele emita a radiação visível. Essa é uma possibilidade, ok? Esse processo, né, de ir para uma camada acima, nós chamamos de excitação eletrônica, né? Então, eu estou aumentando o estado vibracional e esse elétron foi excitado, ou seja, aumentou a sua energia e foi para uma camada mais energética, certo? Aí, quando ele retorna, ele libera a radiação. Nesse caso, a visível. Por quê? Porque essas modificações que aconteceram são de elétrons, aqui, esse movimento de elétrons mais externos. É isso que eu estou me referindo ali. Então, quando, né, essas modificações na posição do elétron, né, de um elétron mais externo ao átomo ali, né, mais externo do átomo acontece, aí eu emito radiação do tipo visível, certo? Mas olhem lá, né? Existiria a possibilidade, tá, de eu ter o elétronzinho aqui e eu incidir uma quantidade de energia maior, né? Maior o suficiente para esse elétronzinho mais de dentro pular para as outras de fora. Também poderia ser, certo? Ok. Só que quando ele quiser voltar, ele vai ter que liberar energia. Que energia que ele está liberando? O V. Então, vejam, quando ele está aqui mais próximo do núcleo, né, eu tenho que dar mais energia para ele poder, né, vencer essa atração e ir para fora. Senão ele não vence, certo? Então, quando eu dou mais energia, ele se excita e vem para as camadas mais externas. Não quer dizer que ele vá para todas, tá? Mas vamos supor para a primeira. Quando ele quiser voltar, vou ter que liberar radiação na forma do UV. Mas imaginem que esse elétron que eu estou me referindo é desses primeiros aqui. Então, o elétron está aqui, né? Eu poderia fornecer uma energia tão grande, né, que faria com que ele vencesse essa atração que ele está exercendo aqui, ele e o núcleo, tá? E fosse para essas camadas mais energéticas. Mas vejam, para eu vencer isso aqui, eu tenho que botar muita energia. E quando ele quiser voltar, ele vai liberar também bastante energia. De que forma? Na forma de radiação X, de raio X, tá? Ok. E ainda existe mais uma possibilidade, né? Que aí já não está mais se tratando de transição de elétrons, né? Então aqui a gente estava só mudando a posição dos elétrons. Imaginem que agora eu vou mudar o núcleo. Aí o buraco é mais embaixo, né? Então, imaginem que eu, por exemplo, tá, coloque tanta energia sobre esse átomo aqui, que eu desintegro esse núcleo. Eu quebro ele, né, em outros dois núcleos e formo um outro átomo, ok? Bom, toda essa energia aqui que estava contida nesse cara aqui e gerou esse aqui, né, esses dois, tá, vai ser muito grande. Né, essa energia que foi incidida para quebrar e formar esses dois, né? Então, essa energia que vai ser excedente, por exemplo, ela vai ser emitida por esses átomos aqui, depois que acontecer essa fissão nuclear, né? Na forma de raio gama, principalmente, né? Pode ser emitido outros tipos de radiação. Ou haveria a possibilidade de eu ter, né, dois átomos diferentes aqui, tá? Com os seus elétrons, e esses dois se colidirem numa intensidade muito grande, né? A ponto de se fundirem esses dois núcleos e gerarem um outro núcleo, que é a fusão nuclear, né? E aí gera um único átomo. Nesse caso também, eu precisei exercer muita energia, e essa energia, parte dela vai ser liberada na forma de raio gama. Tá? Bom, então isso nós estamos indo, né? Emitindo as radiações, mas existiria a possibilidade de fazer o contrário, né? Ao invés de eu emitir as radiações, eu absorver as radiações. Como que seria isso?
tá? Começando lá pelo visível, né? A luz visível, ela é incidida sobre um átomo, tá? Dependendo do estado energético desse átomo, a gente vai ver, né? Dependendo da estrutura dele toda, pode ser que essa luz visível que está sendo emitida seja capaz de fazer o quê? De excitar um elétron mais externo, ou seja, fazer com que o elétron venha para uma camada mais para fora. Pode ser também que eu tenha aqui um elétron mais interno, né? E eu emita agora uma radiação do tipo UV. Se esse átomo for capaz de absorver essa radiação UV, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui mais do meio, né? Eles podem ter energia suficiente agora, que foi fornecida pela radiação UV, para ir para as camadas mais externas. Existe ainda a possibilidade, né, de eu emitir, por exemplo, uma radiação do tipo X, né? Então é muita energia. Quando eu emito radiação X sobre os átomos, pode acontecer o quê? Dos elétrons ainda mais internos, né, adquirirem agora uma energia tão grande referente ao raio-x, a ponto de eles saírem todos os níveis aqui de energia e inclusive serem expulsos, digamos assim, do átomo, tá? Então a radiação X ali, ela é muito energética, então eu posso tanto pegar um elétron aqui que estava bem próximo do núcleo e vencer essa força de atração, fazer com que ele pule todos os níveis de energia e eu de fato arranque o elétron do meu átomo, devido a essa radiação do tipo X, tá? Por esse motivo, pelo fato dela ser tão energética a ponto de, né, arrancar um elétron para fora, né, ela é chamada de radiação ionizante. Por isso, né, que nós temos toda aquela precaução para fazer os exames de raio-x, né, justamente porque ela causa alterações bastante profundas a nível atômico, né, então ela muda essencialmente aqui o meu átomo, chegando a gerar um íon, né, então vejam, esse átomo aqui, ele perderia um elétron, então ele formaria um íon. E imaginem que eu estou incidindo, então, agora uma radiação do tipo gama. Também é possível, aquela extremamente energética. Se eu incidir uma radiação do tipo gama e esse átomo aqui ele absorver, o que vai acontecer? Essa radiação gama vai ser capaz de, por exemplo, né, provocar a fissão do núcleo. Vai separar o núcleo em dois. Né, no caso, daí dois átomos diferentes, tá? Então, essa é a energia que estaria associada, digamos, à radiação gama, né? A ponto de mudar o núcleo do meu átomo, né? E o átomo como um todo, nesse caso, tá? Então, essa radiação aqui também é do tipo ionizante, tá? Porque quando esses novos núcleos, eles são formados, tá? Nós acabamos aqui liberando, na verdade, nêutrons, né, e enfim, várias partículas e tal, né, que realmente ionizam, então, esses átomos aqui, tá, da onde essa radiação gama incidiu. Por isso que ela é a pior de todas, né, então causa tantos danos ao meio ambiente, né, e aos seres vivos, enfim, tá.